muito bem-vinda, minha deusa, ao nosso projeto Rotina Intuitiva. Se você é empreendedora e tem buscado mais prazer, leveza, liberdade na sua rotina como mulher, como empresária, você está no lugar certo, porque nos próximos dias eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos e estratégias relacionados à produtividade intuitiva que eu compartilho com as minhas clientes de mentoria, de consultoria, de terapia. E eu quis estender um pouquinho mais esse conhecimento para todas vocês que desejam aprender a dominar a mente, a energia e o tempo de vocês. Sejam todas bem-vindas, aquelas que estão chegando aqui agora. Bem-vinda, Carla, Elis, para você que está assistindo aqui essa gravação, seja muito bem-vinda também. E eu já quero começar perguntando para você. Nessa busca por uma vida de mais resultados, de mais produtividade, você já se pegou criando uma vida mais pesada do que antes? Você já se pegou se atropelando, se sobrecarregando muito mais nessa tentativa de se organizar, de ser produtiva, de acelerar os seus resultados, do que uma época onde você estava muito mais desorganizada? Nessa tentativa de criar mais leveza para o seu dia a dia, você já se percebeu se anulando, deixando sua essência de lado, seus valores de lado, deixando o prazer do dia a dia de lado? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre os conceitos que a gente aprendeu em relação à produtividade, que na tentativa de executar essas estratégias, esses conceitos, a gente acaba mais se afastando da verdadeira produtividade do que se aproximando. Eu, Sandra, tem um conceito de produtividade que é gerar frutos. Para mim, produtividade é frutificar. E a gente só sabe se a gente está gerando frutos em nossa vida quando a gente tem uma clareza da vida que a gente deseja desfrutar, que a gente deseja construir. Portanto, o que é produtividade para uma pessoa não vai ser para outra. E o que é produtividade para você nesse momento da vida pode não ser no próximo momento. O que vai determinar se as ações que você está realizando estão sendo produtivas ou não é o seu ponto de chegada. Só que para a gente determinar esse ponto de chegada, para a gente ter essa clareza de onde eu desejo chegar, a gente precisa eliminar os ruídos do que a gente acredita que é sucesso. Porque muitas vezes a gente sonha a vida de outras pessoas. Muitas vezes, quando a gente vai elaborar um planejamento anual, né, início de ano, tá vindo 2025 por aí, daqui a pouco a gente já começa a planejar o ano e a gente começa a listar os nossos maiores sonhos, o que a gente deseja para nossa vida, para aqueles próximos 12 meses, e vai dividindo entre estratégias, o que eu vou realizar a cada trimestre do ano, a cada semana, quais novos hábitos eu vou inserir na minha vida. Mas o que acontece na maior parte das vezes é que a gente coloca no papel os sonhos que nós acreditamos que deveríamos sonhar. Com base em uma definição de sucesso que a gente acredita que deveria ter, com base em uma vida dos sonhos que a gente imagina que deveria desejar no nosso dia a dia. Então, antes de qualquer estruturação de rotina, antes do estudo de qualquer método de produtividade, a gente precisa entender o que é o nosso sucesso. Como é a vida que eu desejo vivenciar? Talvez não para o resto da minha vida, mas nesse momento de vida, o que eu espero para mim? O que faz sentido para mim que talvez não faça sentido para mais ninguém?
O que me faz feliz, o que é felicidade para mim, que talvez ninguém mais entenda. Só a partir desse momento onde você descobre qual é o seu projeto de vida, como você deseja vivenciar a sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua vida em família, como você deseja vivenciar o seu dia a dia normal. Porque quando a gente pensa na vida dos sonhos, a gente geralmente imagina aqueles pontos específicos de uma vida dos sonhos. As viagens, o adquirir algum bem específico. Mas como é o dia a dia da sua vida dos sonhos? Porque a nossa vida dos sonhos, ela mora na nossa rotina, no nosso dia a dia. Como que você deseja acordar na sua vida ideal? Qual é o sentimento que você deseja ter quando você abre os olhos pela manhã? Quando o despertador toca? Qual é o sentimento que você deseja experienciar quando você está tomando o seu café da manhã? Quando você inicia o seu trabalho? E quando você termina o seu dia? Qual é essa sensação? Qual é o sentimento que você deseja que habite em você em cada momento dessa vida dos sonhos, independente do que esteja acontecendo à sua volta? Aí sim, a partir dessa definição de qual é a sua vida ideal, e talvez essa vida ideal nem esteja tão longe da vida atual que você está vivendo, tá? Quando a gente tira esses ruídos dos conceitos externos do que é sucesso, a gente percebe que às vezes a gente está a alguns passinhos de viver a vida mais plena e mais realizada que a gente idealiza vivenciar. E a partir dessa definição, dessa conexão do que é sucesso e realização para nós, aí a gente começa a entender se a gente está sendo produtiva ou não. Porque a gente consegue identificar isso a partir de uma pergunta muito simples. As ações que eu estou realizando diariamente estão me aproximando ou me afastando da minha vida dos sonhos? Aí sim, a gente consegue entender se você está procrastinando, se você está adiando as ações importantes, as decisões importantes, ou se você está fazendo aquilo que se requer. Fazer o que se requer para ir em direção aos sonhos. Quando a gente fala, a gente escuta muitas pessoas falando sobre o fazer o que tem que ser feito. Eu não gosto muito desse conceito do fazer o que tem que ser feito, porque nesses 7 anos mentorando, a maior parte das vezes empresárias, dentro dessa listinha do que tem que ser feito, boa parte dos tem quês estão relacionados a ações que minhas clientes julgaram que precisam ser feitas, com base no que outras pessoas disseram que precisa ser feito. Sabe aquela história do se você não fizer isso, você não vai alcançar aquilo? Ou este é o único caminho para você conseguir X resultado. E aí a gente vai fazendo um curso, uma mentoria, uma consultoria, um treinamento, e a gente vai captando esses tenquês dos nossos mentores, professores, terapeutas, que são colocados para nós com a melhor das intenções, né? Aqui na internet todo mundo vende o seu próprio método com a sua solução mágica de sucesso, de resultados, mas é sempre com base no que funcionou para a pessoa. E muitas vezes a gente se esquece de perceber se aquilo vai funcionar para a nossa realidade no momento. Ou se aquilo condiz com a nossa essência, com os nossos valores, com a nossa forma de funcionar, simplesmente. Então a gente vai captando o tem que. Para você obter um resultado X, você precisa fazer A, B, C, D e E. E você vai jogando nessa listinha. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Então as minhas clientes chegam na mentoria geralmente com essa sensação do eu devia estar fazendo
X tarefas, seguindo determinadas estratégias, eu deveria estar praticando esses hábitos, mas eu não tô conseguindo, Sandra. Eu estou procrastinando. Eu sou uma procrastinadora, eu tô sendo preguiçosa. O que tem de errado comigo? Eu tô me sabotando. E sim, na maior parte das vezes, elas estão se sabotando. E a gente vai falar muito sobre autossabotagem aqui nessas aulas. Mas o curioso é que o ponto de autossabotagem, onde elas estão se sabotando, não é onde elas imaginam que elas estão se sabotando. Na verdade, elas estão se sabotando geralmente nesses tem-ques. Por quê? Se algo está extremamente pesado para você realizar, se aquilo não é fluido, é porque de alguma forma aquilo ali está ferindo a sua forma de funcionar. Uma coisa é você sentir ansiedade em relação a fazer algo, um medo, um frio na barriga, ou uma falta de prática de fazer aquilo, né? A coisa fica meio travada, mas simplesmente porque é algo novo, algo que tá te tirando da zona de conforto, algo que você não tem prática, que você não tem habilidade. Outra coisa é você ficar com algumas tarefas por muito tempo na sua lista e toda vez que você vai fazer aquilo, você sente que aquilo não flui. Tem algo ali que não parece certo. Na maior parte das vezes é porque aquilo ali, fazer aquilo, está ferindo algum valor seu. Ou está ferindo a sua forma de funcionar na vida. Está ferindo a sua energia, a sua autenticidade. Então, na maior parte das vezes, aquilo que você julga tanto que você está procrastinando e que você deveria fazer, na verdade, nem deveria estar na sua lista de tarefas. Muitas vezes, aquele resultado que você tanto deseja alcançar e que você acha que vai ter que percorrer um caminho muito longo, um caminho muito difícil para alcançar, ele poderia ser obtido por um caminho muito mais simples, mais leve, mais fácil, utilizando as suas melhores potencialidades, utilizando o que você tem de melhor, gerando prazer no processo e não um peso e não uma angústia nessa realização. Então, se há muito tempo você está procrastinando as mesmas ações, perceba se de repente não existe um caminho muitas vezes até mais fácil de você alcançar isso, mas pelo julgamento de que é de uma determinada forma que você deveria realizar aquilo, você não enxerga as outras possibilidades. E eu tenho uma pergunta para você. O que você definiu e concluiu que é produtividade, que na verdade está te afastando da verdadeira produtividade? Porque talvez nessa tentativa de você ser produtiva e parecer produtiva, você esteja se afastando dos frutos que você gostaria de obter na sua vida. Porque o conceito de produtividade que a gente tem em mente é daquela pessoa que realiza muito, que às vezes, na maior parte das vezes, está ali ocupada, que é muito ativa ou que é extremamente organizada e que nada sai do seu controle, que não acontece nenhum imprevisto na própria vida, a pessoa que não tem problemas. E toda vez que você se depara com a sua própria realidade, você ou percebe que você está muito distante de viver dessa produtividade, ou, na verdade, você até consegue iniciar numa certa constância, mas toda vez que você cai, toda vez que você pausa os seus hábitos, você se julga enormemente, de uma forma abrupta, de uma forma que te machuca. Você se julga procrastinadora, você se julga desorganizada, se julga improdutiva, ao invés de simplesmente retornar à prática daquele hábito. E aí você olha para a vida de outras pessoas que estão ali se movimentando, realizando. Você pensa, olha, isso é produtividade de verdade. Fulana está sendo muito produtiva. E eu não passo aqui de uma procrastinadora preguiçosa. Quando, na verdade,
aquela pessoa que está ali naquela movimentação toda, talvez ela esteja até se sabotando. Talvez ela esteja só ocupada com inúmeras atividades que não estão levando ela para onde ela deseja, ou estão levando, mas com um preço muito alto, que você não está disposta a pagar aquele preço, porque fazer as coisas daquela forma fere o seu modo de ser. E, na verdade, você estava ali no teu caminho. Você estava fazendo as coisas de uma forma que fazia sentido para você, mas você falhou. E ao invés de só voltar, você se julga e atrasa o seu processo. Então, o que é produtividade para você que talvez ninguém mais entenda? Qual é a sua forma de fazer as coisas que funciona para você e que não funciona para mais ninguém, talvez? Isso também acontece dentro dos atendimentos, das clientes falarem assim: nossa, eu tenho um super foco no final do dia. Chega ali final da tarde, minha energia começa a subir, eu começo a entrar em foco, mas eu queria ser produtiva na parte da manhã. Olha como a gente foi moldada a acreditar que existe uma forma correta de ser e de trabalhar e de agir e de produzir no nosso dia a dia, ao invés de simplesmente percebermos o que funciona pra gente. O que funciona pra gente. Então a gente prefere pegar lá a nossa listinha dos tem quês, se martirizar, tentar a todo custo executar essas tarefas porque outras pessoas disseram que essa era a forma produtiva e correta de viver, ao invés de a gente simplesmente ouvir a nossa intuição, perceber o nosso corpo e abraçar a nossa forma de funcionar nessa vida. Por isso o nome do método, que não é um método, eu falo que é um método de produtividade intuitiva, não é um método, porque não é uma regra, não é uma caixinha onde você vai se encaixar. É uma forma de viver. E a palavra intuitiva, da produtividade intuitiva, vem de um dos significados dessa palavra, que é perceber. A produtividade intuitiva, uma rotina que é intuitiva, ela nos convida a estarmos constantemente olhando para dentro, para perceber se aquele caminho que a gente está seguindo faz sentido ou não para a gente. Senão a gente entra nessa rodinha de hamster automática, nessa rotina automática, com hábitos que nos disseram que eram importantes seguir, sem que a gente perceba se aquele momento de vida que a gente está vivendo é o melhor momento para executar esses hábitos, sem a gente perceber como executar esses hábitos pode ser mais prazeroso para a gente ou não, sem perceber se, às vezes, um pequeno ajuste não poderia tornar esse processo mais fluido. Por isso que o primeiro pilar da produtividade intuitiva é a autoobservação. Não tem como eu ser verdadeiramente produtiva se eu não me observo, se eu não me conheço, se eu não entendo como eu funciono, se eu não sei quem eu sou, se eu não entendo o momento de vida que eu estou vivendo. Como eu falei no início, existem coisas que vão funcionar para você agora e talvez num próximo momento de vida não vão mais funcionar. Existem clientes que chegam até mim que o que elas precisam naquele momento realmente assim é pegar no tranco, sabe? É acelerar, é fazer mais, é se energizar para que elas consigam tirar projetos do papel, fazer algumas ações a mais no dia a dia, ganhar coragem, ganhar ousadia para enfrentar alguns medos. Mas existem outras clientes que a prioridade da vida delas naquele momento, a melhor estratégia é desacelerar, é parar um pouco, é diminuir o ritmo, é fazer uma limpa nos projetos e parcerias e ações que elas executam no dia a dia, é abrir espaço, é olhar mais para dentro. E outras clientes estão no momento de olhar mais para fora, de ir para o mundo, de executar, de fazer mais,
de trabalhar mais e outras no momento de trabalhar menos, de olhar mais para a família, de olhar mais para a saúde. Então entende que as estratégias que vão funcionar para uma cliente vão, na verdade, ferir a outra, vai machucar essa outra pessoa, que não dá para fazer uma pessoa que já está cansada de correr mais ainda, que essa pessoa precisa aprender a desacelerar, que ela precisa reaprender a descansar e a parar na vida dela. Então você precisa entender o momento que você está vivendo. Qual é esse momento? Você está num momento de entrar no casulo, no seu casulo, de trabalhar o seu autoconhecimento, de olhar para as suas sombras, olhar para os seus medos, para os seus traumas, para as suas crenças, para o que você precisa liberar, para o que você precisa perdoar, precisa deixar ir, precisa olhar de repente para emoções que foram reprimidas durante muito tempo, que você andou jogando para debaixo do tapete. Ou você está num momento onde você esteve por muito tempo dentro do seu casulo, você passou muito tempo olhando para dentro, para si mesma, você se isolou um pouquinho do mundo, se isolou das pessoas, você abandonou projetos, você abandonou muitos hábitos nocivos e agora você precisa ir para o mundo novamente, você precisa acelerar um pouco mais, você precisa ganhar essa força da vida, essa coragem, essa ousadia para ir para o mundo, para colocar a sua voz no mundo, para você tirar seus projetos do papel. Será que você está num momento onde o trabalho foi prioridade na maior parte da sua vida e agora você precisa olhar mais para outras áreas, como a sua saúde, como a sua família, como o seu relacionamento? Ou é o contrário? Você passou um tempo olhando para outras pessoas, cuidando de outras pessoas e agora você precisa olhar para você, para o seu negócio, olhar para a sua vida profissional, para a sua vida financeira e direcionar mais o seu foco e atenção para essa área. Então, seria injusto da minha parte trazer para vocês uma fórmula e um conceito dizendo que o correto é você ter uma rotina que é mais slow, né? Tem até o conceito do slow living, que é o viver de forma mais lenta. E também seria injusto eu trazer aqui o conceito de que a forma certa de se viver é uma forma workaholic, uma forma girl boss de ser, uma forma bem corporate girl, sabe? Aquela mulher que trabalha muito, que é muito independente, ambiciosa e ama o seu trabalho e o seu negócio. Porque depende do momento que você está vivendo na vida. Um desses polos vai ser contribuição e o outro não. Se você está no momento de sobrecarga profissional a ponto de ter um burnout ou no meio de um burnout, você precisa começar a se desconectar levemente dessa energia de trabalho. Agora, se você está numa fase onde você passou muito tempo priorizando o projeto de outras pessoas e agora sente que é a sua vez, talvez aí sim seja interessante ativar essa energia dentro de você. Então, os ritmos são diferentes e as estratégias também são diferentes nessa hora de executar. E eu defendo uma rotina que é leve, livre e prazerosa. Mas como eu falo para os meus clientes, leveza não é lerdeza. Leveza não é lerdeza. Porque o que é leve para mim é viver um dia a dia que ele é satisfatório. Então, nem sempre o meu dia é tranquilinho e mamão com açúcar. Muitas vezes tem imprevistos. Inclusive essa live era para ter acontecido à 1h, né, aqui do meu horário, e eu precisei mudar na véspera, porque aconteceu um imprevisto, algo totalmente fora do meu controle, e eu precisei mudar o horário das aulas diariamente. Acontecem inúmeras situações que fogem do meu controle. E às vezes a agenda lota de atendimentos
E às vezes acontecem inúmeras coisas com minha filha, com o marido, com a casa, comigo mesma, fico doente. Acontece algo que me tira do eixo. Então nem sempre é uma mãozinha com açúcar. Mas ainda assim, quando eu sinto que a minha vida está sendo leve, quando eu percebo que apesar de tudo que está acontecendo, eu estou caminhando em direção à vida que eu amo viver. Quando eu chego no final do dia com aquela sensação de cansaço, mas a sensação de satisfação, aquela sensação assim interna de realização. Uau! Aconteceram inúmeros imprevistos, mas eu tô me sentindo assim satisfeita comigo. Eu tive muitos desafios, mas eu consegui dar conta desses desafios. E eu consegui me divertir no processo, encontrar prazer no processo. E isso me traz realização. Então, quando eu falo sobre uma vida leve, não necessariamente é uma vida que não ocorram esses imprevistos do dia a dia. A leveza é a forma como você lida com essas situações. E como leveza é um valor para mim, eu escolho lidar com essas questões dessa forma. Prazer, a mesma coisa. Eu escolho colocar prazer em tudo aquilo que eu faço. Prazer precisa ser prazeroso, precisa ser satisfatório. Mas nem sempre as coisas chegam até a minha vida de uma forma prazerosa. Mas eu escolho torná-las mais prazerosas e mais divertidas. E a liberdade, por quê? Eu escolho como, já que eu escolho como eu vou lidar com essas questões do meu dia a dia, eu percebo que eu sou livre para tomar as minhas próprias decisões dentro da minha vida pessoal, dentro do meu negócio. E a partir disso, eu preciso entender que se tudo está ali nas minhas mãos e tudo é minha responsabilidade, eu não sou obrigada a seguir com projetos ou hábitos ou qualquer situação que esteja ferindo quem eu sou. E eu já me coloquei em várias situações assim, em vários tipos de parcerias de negócios, em vários tipos de atendimentos que eu fiz ou clientes que eu atendi, que não permitiam que eu fosse eu mesma. Até eu mesma me coloquei em situações onde eu me privava de ser eu mesma. Até chegar nesse ponto onde a liberdade se tornou um valor para mim dentro da minha própria rotina. Então, se é para eu me sentir presa, não faz sentido. Tanto é que muitas pessoas têm esse conceito de que a rotina é uma prisão. Mas como a sua rotina pode ser uma prisão se você está no comando? Se você escolhe como você vai fazer aquilo, e ainda que você se propõe a fazer algo que é desconfortável para você, a sua visão em relação a como você vai lidar com aquilo pode mudar tudo. É o olhar do observador que altera a realidade. Então é como eu vejo aquilo, como eu faço aquilo, a energia que eu coloco naquilo que muda aquela situação. Tem muitas clientes que chegam com a meta de praticar atividade física, né, e já chegam se culpando porque não estão conseguindo manter a constância. E elas não percebem que elas podem escolher o tipo de atividade física que dá mais prazer. Então, se você gosta de dançar, vai fazer uma aula de dança. Se você gosta de caminhar ao ar livre, faça caminhada ao ar livre. Se você gosta de fazer luta, faça luta. Você pode escolher como tornar aquilo mais prazeroso. Ah, Sandra, mas olha, o médico disse que eu preciso fazer musculação, preciso ganhar massa muscular, fortalecer o meu corpo. Ok, não gosto de fazer musculação. Ok, mas como então você pode tornar isso que não é leve para você mais leve e mais prazeroso? Será que você não pode montar uma playlistzinha de músicas ali no YouTube, no Spotify, para você entrar no clima e sentir o prazer da música enquanto faz atividade física e tornar essa atividade física, essa musculação mais prazerosa?
Será que você não pode utilizar uma roupa que te deixa mais confiante ou que te deixe mais confortável? Ou você pode encontrar uma companhia para ir fazer essa atividade com você, frequentar um lugar que te faça sentir mais confortável, que te faça sentir talvez mais acolhida. Então, a gente pode olhar para uma situação que incomoda a gente e alterar essa situação com base no nosso poder, nosso livre-arbítrio, ou a gente pode olhar para a situação como uma vítima, olhar para a situação e, infelizmente, eu não posso fazer nada e eu vou fazer essa situação, praticar esse hábito, passar por essa situação reclamando. Mas quem vai vivenciar é você. Então, assim, sinto muito em te dizer, mas se você escolhe passar pelas situações que acontecem na sua vida, reclamando, se vitimizando, para terminar os seus dias frustrada, chateada, triste, culpando todo mundo, é você quem vai sofrer. Porque a escolha é sua e não tem ninguém que possa mudar essa situação. Só você pode mudar a forma com que você encara isso. Vocês sabem que a felicidade, a satisfação, ela é uma percepção, é a forma como a gente encara aquilo. Porque senão, todas as pessoas que vivem aquela vida que para você é a vida dos sonhos, essas pessoas jamais sentiriam tristeza e frustração na vida. Se as situações externas fossem ali a causa da felicidade, era só toda vez que a sua vida se tornasse melhor externamente, financeiramente, profissionalmente, você não teria mais motivos para se sentir triste. Eu sei que você se sente e que você se frustra. Então, enquanto você não entender que existe aí uma chavezinha dentro de você, de satisfação, de felicidade, que só você pode girar, que é uma escolha, você acordar todos os dias e escolher para onde o seu foco vai ser direcionado. E que se você direcionar o seu foco para os locais onde você tem satisfação, você vai vivenciar mais insatisfação. E se você escolher direcionar o seu foco para aquilo que te traz satisfação, aquilo que você já possui, aquilo que te traz alegria, você vai ter mais disso. Se você não entender isso, você vai passar a vida inteira esperando que alguém venha até você, virar essa chavinha, abrir essa porta da felicidade. E talvez seja difícil escutar isso, porque o espaço de vítima é um espaço muito confortável. A gente se acostuma a esperar que a vida nos traga alguma pessoa para nos salvar, alguma situação milagrosa que vai mudar tudo. Mas, ainda assim, se hoje acontecesse uma mágica na sua vida e toda a situação externa da sua vida se alterasse, isso realmente iria alterar a forma com que você está se sentindo? Isso realmente iria mudar o que você pensa sobre você mesma, sobre suas capacidades, o quanto você é capaz de enxergar mágica, alegria, o quanto você consegue se sentir feliz no seu dia a dia, desde as pequenas coisas até as maiores coisas? E com o seu meio externo todo mudando, você iria começar a reagir de uma forma diferente com os imprevistos que acontecem no dia a dia, porque eles vão continuar existindo? Você sabe que não. Você sabe que no final das contas, independente do nível que você alcança na vida, você vai encontrar desafios que vão te fazer crescer mais, que vão fazer você ir para um outro nível, que vão te fazer evoluir. Então, esses desafios não vão terminar. Então, não adianta você ficar esperando com que os problemas se cessem para você, enfim, ser feliz. Você, enfim, viver uma vida mais satisfatória. Portanto, viver uma rotina leve, livre e prazerosa é uma escolha diária. É uma escolha que você faz dia após dia, independente do que esteja acontecendo à sua volta. E para isso, você precisa entender
o que funciona para você, quem você é, o momento que você está passando e qual é a sua definição de sucesso na vida. Então, nessa primeira aula, eu quero propor para vocês que vocês façam esse exercício, tá? Quem eu sou? O que eu percebo que funciona para mim na minha rotina? O que me dá prazer? O que me traz satisfação? Qual é a forma que eu gosto de fazer as coisas, que eu gosto de executar? O que é definição de sucesso para mim? Qual é a minha vida de sucesso? E, por último, qual é o momento que eu estou passando? Eu estou passando, nesse momento que eu estou passando, o meu foco precisa ser direcionado para quais áreas da minha vida? Eu estou passando por um momento mais introspectivo, um momento mais extrovertido. Eu estou passando por um momento onde eu preciso focar mais no quê? Na minha carreira, na minha vida financeira, ou na minha vida familiar, ou no meu relacionamento amoroso, ou na minha saúde. E, enfim, para encerrar, você precisa ganhar clareza de quais empecilhos você vai ter que enfrentar, quais obstáculos vão surgir a partir disso que você vai precisar enfrentar. Será que é o medo do julgamento que outras pessoas podem ter em relação à sua vida quando você decidir priorizar algumas áreas específicas? Que tipo de espaço você vai ter que abrir na sua rotina para que você consiga focar nisso que vai ser prioridade daqui para frente? Existem alguns hábitos que você pode eliminar? Existem algumas atividades que você realiza hoje que você pode diminuir o tempo dessas atividades para incluir essas novas áreas de foco? Então, existe uma frase que diz que foco se trata muito mais de você definir o que você não vai fazer do que você definir o que você vai fazer. Então, é preciso se preparar já para tudo aquilo que pode te tirar desse foco e dessa sua distração. E durante todo esse percurso, essa sua jornada, se lembrar de fazer pausas recorrentes para você olhar para dentro e perceber se você não se desviou do seu caminho. Se aquele caminho às vezes já não faz mais sentido e você continua automaticamente percorrendo ele só por impulso, só porque você já tinha iniciado. Se você não precisa já encerrar alguns ciclos na sua vida, porque senão a gente perde um tempo valioso da nossa vida percorrendo jornadas que já não fazem mais sentido. Então, tenha essa intuição aguçada no seu dia a dia, aguce a sua intuição na sua rotina, fazendo essas pausas para perceber, para olhar para dentro e perceber se o que você está vivenciando fora continua fazendo sentido com o que tem aqui dentro de você. Então, essa aula vai ficar gravada, volta, reassiste amanhã, depois, pega papel e caneta e faça essa análise. E através dessa análise você vai conseguir ir percebendo se você está sendo realmente produtiva, se você está realmente procrastinando ou se sabotando, se as ações que você está fazendo estão te levando em direção à vida que você realmente deseja. E amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo horário, das 19 horas de Brasília e às 18 horas aqui do Mato Grosso. Envie essa live para aquela amiga que você sabe que está passando por um momento em que ela precisa ouvir esses conceitos que eu passei aqui na aula de hoje. Clica no link que está na bio para entrar no grupo secreto, nossa comunidade VIP do projeto, porque lá eu consigo liberar alguns materiais extras para você e de vez em quando eu vou abrir para que vocês deixem lá algumas dúvidas ou sugestões de aulas, tá? E a gente se vê aqui amanhã nesse mesmo horário. Um beijão para vocês, boa noite e até amanhã.